Olá, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum. No dia de hoje, meus irmãos muito amados, eu me recordei muito de um livro que eu acabei de ler e eu recomendo a todos. Foi um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. O nome do livro é A Descoberta do Outro. Ali, Gustavo Corsão, que é um escritor brasileiro, católico, filósofo, de mente muito bela e muito poético na escrita, fala sobre sua conversão de uma maneira muito contundente, muito bonita. Principalmente porque ele faz assim como o amado escritor Chesterton, né? De colocar a sua conversão, sua descoberta do outro, ou seja, da sua descoberta de Cristo, como uma solução de equação matemática, né? Então, de um lado da equação, como falávamos há um dia atrás, uns dias aí atrás, do lado da equação está um homem, no caso ele, e do outro lado da equação, Deus. E esse Deus atraindo esse homem para que ele se divinize, e esse Deus se fazendo homem para encontrar-se com este aqui que precisa ser redimido. É muito bonito o livro, mas é bonito de uma maneira assim que eu não sei explicar. Eu simplesmente recomendo. Sabe quando você pega um livro assim, uma obra tão bela, que desconhecida por muitos, a gente sabe por que um livro como esse, apesar de ser de um escritor de alta literatura, foi esquecido, né, no nosso tempo. Porque é de um valor de alma, um valor de raciocínio, um valor de grandeza de espírito, né, que estão bem acima, mas bem acima mesmo do que se produz hoje em literatura e em qualquer tipo de escrita. Então, eu recomendo demais A Descoberta do Outro, de Gustavo Corsão. E esse evangelho de hoje é como se fosse um capítulo desse livro. Esse livro, me recordem, se vocês desejarem, né, de trazer a resenha aqui no canal. Sempre desejei ter aqui no canal resenha de livros também, porque eu acho que é um lugar onde eu me encontro muito com Deus. Esse ano eu tentei fazer um projeto, não deu certo, né? Mas essa promessa se renova para o próximo ano. Então, se vocês desejarem esse vídeo, coloquem aqui na chamada que eu trarei, né? Talvez uma resenha capítulo a capítulo, porque é um livro muito transformador. É claro que no início a gente não consegue entender aonde ele está querendo chegar, mas é bonito demais a condução. Então, fica aí a dica. E esse evangelho de hoje foi uma resposta para um capítulo que diz assim, ó, quem pensa não casa. E o que significa esse jargão tão comum no nosso tempo hoje em dia? A gente pode interpretar de duas maneiras, na verdade, tipo assim, quem pensa não casa, ou seja, se eu usar a razão, se eu usar o pensamento mais concreto sobre o que significa um matrimônio e sobre aquilo que eu vou renunciar diante de um matrimônio, diante de um compromisso, não vale a pena casar. É a mesma entoada que os apóstolos fizeram para Jesus quando perguntaram ao Senhor se o casamento era realmente indissolúvel e se era monogâmico, né? Se o divórcio era uma extravagância da dureza de coração humano. E Jesus respondeu que sim, que no princípio Deus fez as coisas para durarem, criou-nos homem e mulher, à imagem e semelhança dele mesmo, e o homem e a mulher se uniam, né? E tornavam-se uma só carne, e isso era indiviso, né? Por toda a vida humana, por toda a vida terrena. Então, isso nos faz perceber que existe esse primeiro raciocínio aí que faz a gente imaginar que a dureza de coração humano fazem o nosso coração titubear diante de grandes compromissos, como a vida religiosa, como o sacerdócio, como o matrimônio, como a decisão pelo sagrado, a decisão pelo que é belo,
a decisão de separar-se deste mundo, né? Mas Jesus veio como uma espada e ele realmente transpassa a nossa vontade e polariza mesmo entre aqueles que o querem seguir e aqueles que o rejeitam. Então, a gente vai passar pela necessidade de decidir. Quem pensa não casa. Mas Gustavo Corsão traz uma nova interpretação que também é muito verdadeira. É que quando a gente não tem pressa de corresponder ao amor proposto por Cristo, pelo outro, pelo nosso Senhor, por aquele que vem resolver a equação, né? Aquela equação inicial que eu coloquei aqui, quando a gente fica considerando demais, mas hoje eu não tenho tempo, hoje a renúncia seria muito grande, hoje eu estou doente, hoje aquilo, as desculpas, né, que nós vamos colocando, ou seja, esse pensar não como o uso racional sobre o que eu vou perder, mas esse pensar de fazer cálculo diante da grande graça que Deus nos dá, que é a salvação, é a redenção, é trazer verdadeiro repouso ativo ao coração humano, que é nos tirar do problema existencial do homem, da tragédia que o homem vive por ter decaído tanto pelo pecado. Jesus nos tira, né, dessa condição tão ruim de separação com Deus, de separação com a graça. Então, diante desse convite, existe pensar, existe consideração, existe adiamento, é possível, né, ficar protelando as coisas em direção à graça, digo eu, em direção, por exemplo, à vontade de rezar, à necessidade de contemplar a Deus, à necessidade de colocar-se em renúncia, de fazer jejum, de buscar conversão, de moderar os apetites, de dizer não para o pecado. Existe consideração para isso? Então, quem pensa, quem considera, quem adia, quem protela, não casa, não se compromissa, não se entrega. Então essa frase também quer dizer a respeito da pressa, da urgência, para com aquilo que é proposto do outro lado da equação, casamento. Na verdade, pelo sinal de igual, né? O homem para o casamento, o homem para Deus, o homem para a salvação, o homem para a alegria plena. Esse igual, né? Esse igual, ele é também sinal de pressa, sinal de urgência, sinal de esperança. Então, se eu considero muito as coisas aqui, pode ser que eu não chegue aqui. Deu para entender, mais ou menos? Então, quem pensa não casa. E o evangelho de hoje fala, né, em São Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24, sobre as considerações humanas para com o convite de Deus. Rezemos, pedindo para que esse convite nos gere uma prioridade no sentido, no propósito de nossa vida, pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O capítulo começa assim, ó. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites as minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse aos empregados: Saí depressa para as praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor,
O que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: saí pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa não fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Claro que nós estamos aqui diante de uma resposta direta àqueles que, diante da grande graça que se manifestava, rejeitaram Cristo. Então, Jesus apresentou no momento oportuno, conforme tudo que era predito, os sinais do Messias, do Cristo. O Filho de Deus estava diante dos homens. Isso era uma coisa que o próprio Deus revelou ao homem e manifestou agora ao homem. E as palavras, a pregação, a doutrina, os milagres que o acompanhavam eram testemunhas, testamentos dessa autenticidade. Mas lembra que eu te falei que Jesus é divisivo, ou seja, que ele veio colocar uma divisão, e uma divisão que é verdadeira. É diferente do diabo, que é diávolo, que é divisão, porque o diávolo separa o homem da graça. Né? E essa é a ordem em que estamos. Mas agora Jesus vem colocar o homem junto da graça. Por isso, o homem tem que se separar da desgraça. Essa é a divisão nova e unitiva proposta por Jesus. Então, para unir o homem de volta a Deus, é necessário tirar o homem da desgraça. Porque existia algo aqui desse lado da equação que os colocava muito abaixo e distantes desse lado da equação onde Deus coloca a si mesmo. Entendeu agora? Então, Jesus dá um recado de que aqueles que eram eleitos, que eram preditos em profecias para receberem a salvação, os judeus, o rejeitaram em sua grande maioria, não em sua totalidade, mas principalmente a quem muito tinha condições de responder de maneira equilátera, né? Aqueles que estavam mais íntimos da palavra e a ela serviam. Foram também os principais a rejeitar Jesus e a persegui-lo. Então, esses são os primeiros convidados, não responderam ao chamado. E as suas demandas eram que acharam nesse mundo alguma coisa maior do que Deus para a sua equação. Um diz, comprei campo e preciso vê-lo, ou seja, as obrigações do século, que são para esta vida, mas não para a eterna, que podem ser reflexo de um coração que está lançado lá, mas se tornarem-se prioridade, refletem justamente o contrário, que eu não ancorei meu coração na eternidade e trabalho aqui para tirar da terra não o sustento, não o ordinário, não o comum, não a praticidade da vida, mas Deus, a graça. E não se esconde atrás do trabalho que eu faço na terra, do prato de comida que eu como, da bebida que eu bebo, do teto que me esconde e do chão que me sustenta. Não está aí meu Deus, não está aí a resposta da equação. Aqui estando o homem, tenta colocar desse lado da equação tijolo, teto, dinheiro, bens, comida, bebida. Não vai trazer uma equação cuja aqui o sinal seja de igual. Você pode colocar um desigual aqui, porque é isso que vai dar. As coisas deste mundo não são nosso Deus. Comprei um carro e preciso, um campo e preciso vivê-lo. Não é desculpa. E ele pede, peço-te que aceite minhas desculpas. Não, eu não aceito, porque eu te dei a conhecer quem você é. Te chamei pelo nome. Fábio, Maurício, Eduardo, Bianca, Maria. Eu te chamei pelo nome, eu te conheço e você sabe quem você é. E você está sendo tolo em achar que do lado da equação de lá se pode colocar uma coisa diferente do que o que você é. Você é feito à imagem e semelhança deste. E este quer recuperar aqui o que se perdeu pela desonra do pecado.
Aí depois veio aquele que disse que comprou 5 juntas de bois e vai experimentá-lo. Ou seja, está preso não só a coisa, mas a algo que tem até um aprimoramento aí no efeito da graça e na atualização dessa graça de Deus, que é a vida, são os animais, como é que eu poderia te dizer aqui? É mais do que o emprego, é mais do que o bem material. Talvez seja a condição ser homem, mas não plenamente. Lembra que Adão trabalhava na natureza, conhecendo sua essência e natureza, mas não encontrou lá parceira ideal? É esse homem aqui. Então, às vezes a gente se perde em coisas que são até um pouco mais lícitas do que simplesmente os bens materiais. Mas na contemplação do que é criado, é mais belo? É. Mas não é tudo. Certo dia eu estava conversando com um amigo que tem um sonho de se aposentar e ir para o meio do mato. O mato é bom? É. Já é um pouco melhor do que estar absorvido com as rotinas seculares. Concorda? Contemplar o belo e o eterno criado por Deus, refletido na criação deste mundo por Deus. Mas ainda assim, o homem não está completo aí. Ainda assim, você vai chorar alguma coisa lá. Então, por mais que isso seja, sim, um pouco mais desculpável, não é aceito a desculpa. Vem um terceiro e diz, comprei, acabo-me de me casar. Então, Adão teve Eva também. E lembra que ele falou? Essa sim é osso do meu osso, carne da minha carne. Essa sim parece ter uma correspondência de honra, de igualdade. E sim tem. O problema é que ambos, juntos, deste lado da equação, num matrimônio, precisam de redenção para encontrarem felicidade nesse lado de cá, que é Deus. Então aqui estão desse lado de equação, homem e mulher. Mas divorciados de Deus, ainda assim a equação não bate. Ainda assim o homem e a mulher juntos em matrimônio sentirão saudade, sentirão solidão, sentirão tristeza, sentirão vazio, se não estiverem saciados por Deus. Então, ele está um pouco mais elevado, ele encontrou uma parceira igual a si, mas ela está igualmente ferida como ele por causa do pecado. Adão mudou, Eva mudou. São agora concupiscentes. Tá cheio de mosquitinho aqui. Então, acabar de casar não divorcia você de Deus. A história acabou de começar. Você está agora com a sua própria carne unida e sacramentada para responder a esse lado da equação. Certo? Não se esqueçam disso. E já não será mais possível separá-los, porque nessa condição de separar, a quem tem um casamento válido, a quem tem um casamento justo e bom, não vai adiantar mais separá-los para responder essa equação, porque é agora condição de que vocês venham juntos para cá, tratados por Deus, Então, as desculpas não foram válidas. Aí o empregado chamou aqueles que estão... Olha, Jesus dá uma pregação aqui completa, porque assim ele fala sobre os principais atrasos e depois ele fala que devido ao atraso chamou os pagãos, chamou outros povos, outros empregados em outras fés. E esses responderam, mas não todos. E Deus começou a falar assim, então obriga. O que é que nos obriga a corresponder à vontade de Deus? É a percepção correta de que aqueles que não corresponderem a esse chamado de olharem para a graça como a solução de suas vidas, perderão um banquete. Então Deus tem uma pressa urgente para que o homem case, para que o homem pare de calcular, para que o homem pare de adiar a solução do problema. E veja como Deus é disponível. Hoje mesmo tem onde se confessar, hoje mesmo tem onde comungar, hoje mesmo tem a oportunidade da oração, hoje mesmo estamos aqui meditando a palavra do Senhor. Deus é conoscível, Ele é próximo, Ele é um com a gente. Ele está diante de nós. Responder de maneira negativa ao Senhor é insensato. Então esse nos obrigar é a graça,
que deve incendiar a minha inteligência e renovar a minha vontade em um novo apetite, o apetite pela graça. Meus irmãos, ultimamente eu tenho feito muito esse trajeto de conversão na minha vida. E analisando a minha vida, quanto sofrimento eu não passei na minha vida tentando equalizar a equação do outro, principalmente quando o outro, o meu próximo, não estava aberto a entender o princípio do perdão e da necessidade de unirmos-nos a Deus. Eu chorei, eu sofri, porque eu estava sendo julgado por algo que eu, sinceramente, nem imaginava ser aos olhos do próximo. É quando Deus me chamou para um retiro especial, específico e falou ali: se importe com o que eu tenho a te dar, com o que eu tenho a manifestar a você. Do lado dessa equação tem Deus, eu preciso corresponder a Ele, não às paixões humanas. Então, coitado do homem que está tentando colocar na equação bois, carros, terras e os afetos, né? Tudo isso é maravilhoso, mas não me desculpa de buscar o eterno, que é o que cabe no meu coração. Então eu olhei para o dentro de mim, dentro do Fábio, e percebi quão vasto eu sou e quanto eu tenho necessidade do outro, que é Cristo, do meu Deus, do meu Senhor. Assim, por exemplo, pensava o santo de hoje, São Carlos Borromeu, que no século XVI, desejando tanto não adiar os problemas, tornando-se bispo, uniu a igreja em concílio para que deixassem também de adiar os problemas, né? E tornassem cada vez mais íntimos do próprio Cristo. E ele conseguiu isso. Há um ponto em que sua frase final de vida é: Senhor, eu já vou atender ao teu chamado. E com 46 anos ele se despediu. E disse que o homem não pode descansar até tentar lutar pelo menos 3 febres na vida, que são as concupiscências do ter, do ser e do poder. A primeira leitura da carta aos Romanos diz assim: irmãos, nós, embora somos muitos, somos em Cristo, né? Nesse lado da equação, um só corpo. Todos membros uns dos outros, temos dons diferentes, de acordo com a graça que é dada a cada um de nós. Se é profeta, exerçamos com fé. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Se é o dom de ensinar, congreguemos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Distribua donativos, faça com simplicidade. Quem presida, presida com solicitude. Tudo aqui, ó. Quem se dedica às obras de misericórdia, faça com alegria. O amor seja sincero. Deteste o mal, apegai-vos ao bem, que o amor fraterno vos una em uma terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e inteligentes, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei aos santos em suas necessidades, persisti na prática de hospitalidade. Abençoai-vos os que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoam. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende bom entendimento uns dos outros. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, acomodai-vos às coisas humildes. Assim, a gente encontrará Deus, né? Somos um em Cristo, nele somos um só. O lado da equação mais importante aqui, dependa que isso daqui seja saudável. Então não nos apeguemos às nossas paixões, aos nossos erros de percepção, às nossas expectativas, ao mal, a ruminar em nosso coração, em nosso pensamento, coisas más, coisas vãs. Sejamos bons e o amor seja sincero. O importante é a gente ter pressa. Quem pensa muito não casa. Deus abençoe você. Tenha um santo dia.